Olá, senhores e senhoras, tudo bom? Hoje nós estamos com outro vídeo no nosso canal e esse vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Só lembrando para os senhores que esse canal aqui, ele só serve para quê? Para me deixar registrado as coisas que eu venho estudando ao longo do tempo, as coisas que eu venho amadurecendo e tudo mais, para ficar uma lembrança para o Renan no futuro, tá? Ok? Então, desde já peço que deixe o like e vamos pro vídeo. Como tá na descrição do vídeo, o tema do vídeo é liderança narcisista. Eu tô com uma colinha aqui, tá? No celular, no outro celular, para ficar melhor, para mim não esquecer daquilo que eu vou falar, beleza? Como a gente sabe, eu gosto muito de falar sobre liderança, por quê? Porque a liderança é um ponto principal da uma organização. Você pega empresarial, espiritual, organizacional, familiar, tudo precisa de uma liderança, certo? Assim como a Bíblia, ela possibilitou uma parte da liderança quanto para o homem e quanto para a mulher, na empresa também nós precisamos de um líder, né? E na sociedade em si nós precisamos de um presidente, por exemplo. Então tudo que engloba liderança, a gente precisa de um líder, beleza? Tudo que engloba pessoa, sociedade, enfim, a gente precisa de um líder. E nesse vídeo eu fiz um pouco diferente. Por quê? Porque das últimas vezes que eu tava fazendo um vídeo, eu tava usando referências bíblicas. Agora, o que eu vou trazer? Eu vou trazer experiências que eu vivi. E assim, eu tenho o quê? Tenho 23 anos e coisas que eu vivi com lideranças que eu vivi, né? E vou trazer um pouco para vocês também. Eu vou tirar o óculos para ficar melhor, para vocês me ver, beleza? O primeiro ponto tudo que você for fazer, você tem que pedir a aprovação dela. Primeiro ponto, isso acontece muito em igreja. Tudo que você pedir, você tem que pedir para a liderança. Ou seja, você vai sair com sua esposa, eu vou ir com minha esposa sair e tudo mais. Entende? Tem coisas que não é necessário. Isso é um ponto de liderança narcisista. E isso é um problema, tá? Porque ele se torna seu chefe espiritual. Se você conhece alguém que faz isso, com certeza essa pessoa ou é um líder narcisista. Segundo ponto, se no dia do aniversário dele, você não fazer aquela homenagem linda, maravilhosa, ô meu líder, meu dengo, sei lá o que, ponto. Isso é complexo, tá? Por quê? Porque quando você não faz, o que acontece? Ele chama de quê? De rebelde, de ingrato e tudo mais. Aquela pessoa que quer ser vista, entende? Quer ser lembrada. Isso é um problemaço para líder narcisista. Terceiro ponto, lembre de uma coisa também, quando algo dá certo, isso é muito interessante, quando algo dá certo, é ele, né? Foi graças a ele, foi ele que fez. Mas quando dá errado, a culpa é sempre do outro, ou seja, a culpa é sempre da outra pessoa. E isso acontece muito. E qual que é o problema disso? O primeiro problema é seu. Porque o defeito está em você. Você já parou para analisar que a maioria dos líderes narcisistas é porque você trata ele de forma dengosa, sabe? E isso é muito preocupante. É muito preocupante, por quê? Porque você coloca a pessoa num pedestal, você já viu alguém, quando alguém chega pra você e fala bem assim, meu titio, minha titia, quem faz isso são crianças. Então você pega e coloca o seu líder lá no pedestal, ou titio fulano, ou titia fulano, ou pai sei lá o que, ou pai ciclano. Você está colocando um pedestal e um ego no líder. Isso acontece direto. Eu já vivi, tá? Eu já vivi isso e a liderança foi uma merda, gente. Foi horrível. Eu falo merda por quê? Porque foi muito ruim, entende? Sabe aquilo que não é bom? Então acaba se tornando algo ruim, alguma merda. Ficou muito ruim. Eu já vi liderança de pessoas chamando de tio, de titia, vixe, esquece. Não faça isso, isso é problema. Ele não suporta ver ninguém sendo elogiado. Ou seja, se ele não receber um destaque devido, ele começa a ouvir outra pessoa sendo elogiado. Ele começa a tirar onda com aquela pessoa, começa a desfazer daquela pessoa, falar mal daquela pessoa, entende? Para supostamente querer brilhar mais, né? Deixa ele. Antigamente as pessoas brilhavam com glitter, hoje em dia elas querem brilhar com palco, tá? Segundo ponto, quando alguém sai do ministério, ele começa a dizer que essa pessoa perdeu de unção. Isso daqui é Bíblia mesmo. Quando a pessoa sai, mano, do ministério, aí a pessoa começa, Deus
tá fazendo uma limpeza. Primeiro ponto, Deus não é faxineiro, tá? Ah, que fulano saiu porque tá sem unção. Às vezes não, às vezes é você que não soube administrar os irmãos ou um membro da sua igreja e tá falando que a pessoa tá sem unção, a pessoa tá descrente, a pessoa tá perdida. Entende? Às vezes a culpa é sua mesmo e você não quer assumir. Ponto. Vamos outro. Se desviou do propósito, entende? E onde que tá o propósito? Ele viu o propósito em ti? A gente tem que pensar nisso também. No púlpito ele usa pregação como indireta, porque quem pensa diferente de algo que dele é taxado de rebelde, é influenciado pelo inimigo. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Só para reformular aqui, no púlpito ele usa pregação como indireta, ou seja, transforma o altar em palco de recado, de manipulação. Isso, irmão, isso é algo muito sério. Por que isso é algo muito sério? Porque isso acontece muito nas igrejas atuais. Aí tem gente que chega assim, Renan, mas eu não falo em direto, eu não falo. Claro que fala, cara. Você só não fala o nome da pessoa, porque você sabe que se você falar o nome da pessoa, a pessoa estiver lá na hora, com certeza a pessoa vai querer responder, vai querer debater, como já aconteceu muitos casos, eu já vi muito na internet. Isso acontece muito, tá? Indireta no púlpito. Não tem na sua igreja? Amém. Se não tem, continua nela, porque nas que tem, meu Deus, tá repreendido. E o último ponto. E todos vivem com medo de discordar, porque ele pensa diferente e logo é taxado de rebelde. Cara, isso é muito louco, porque tem líderes que não gostam de ser confrontado, tá? Tem líder que ele foi... Olha, eu tenho uma crítica social aqui em relação aos líderes de hoje, de igreja, que é muito complexo, tá? Isso eu tô falando a história que eu vivi e alguns relatos que eu pesquisei na internet. E isso eu vivi assim na pele. Tem pessoas que foi treinada para ser obreiro, mas não foi treinada para ser líder. Isso acontece muito nos dias atuais. Pessoas que foram formadas para ser obreiro, diáconos, cooperador, presbítero, evangelista, pastor, foram formados para ser obreiros, mas não foram formados para ser líder, porque quando pega um cargo de liderança é horrível, entende? Acha que ele é maior que o propósito que Deus põe na vida dele. Então esse é um dos maiores problemas da liderança atuais. Acha que se você discordar dela, sabe o que você está fazendo? Você está se rebelando contra ela. E na verdade, as pessoas só têm um ponto de vista diferente. Que a ideia é o quê? Se o ponto de vista tá diferente, a ideia é o quê? A ideia é que se estudem para que resolvam e se encontrem em um ponto que é verdadeiro. Eu sempre falo que aquilo que estiver divergente da Bíblia tá errado e pronto, entende? E não importa quem tá falando, entende? Uma certa vez aconteceu um caso, por exemplo, de alguém que falou que nós era animais racionais. Vem, pô, Deus pega nós, pega o ser humano, faz um negócio. Tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo porque eu sou bonito? Deus me faz uma pessoa tão bonita dessa, tá vendo? Pra pessoa chegar pra mim e falar bem assim, pô, você é um animal racional. Cara, eu sou contra essa ideia e eu discordei na hora. A pessoa também entendeu, mas é uma coisa simbólica, tudo mais, que nós falamos. Não tem esse negócio de simbólico, tem? O certo é o certo, o errado é errado. Imagine, é um simbolismo você falar que você é um animal racional. Você é, sua mãe é, seu avô é, sua avó é. Eu não sou, não, eu sou filho de Deus, filho do Cordeiro, entende? Olha a diferença, eu sou filho de Jesus Cristo, semelhança a ele, entende? Não tem como a gente ser um animal racional. E primeiro ponto que para a pessoa ser um animal racional, irmão, ela precisa ser muito do cão mesmo, tem que ser muito capeta, tá? Não existe esse negócio de animal racional. Pode existir animais que estejam irracionais e tudo mais. Agora, eu ser um ser humano racional é muito discordando da Bíblia, tá? Então este é um dos pontos principais, né? E que você discordar dessas lideranças, eles acham que você é rebelde, que você é estudo, que você
não merece estar na igreja, e isso acontece muito. Então, só recapitulando, primeiro ponto, tudo que você fazer precisa de autorização dele. Isso é um ponto de liderança narcisista. Segundo ponto, se no aniversário dele você não fazer aquela surpresinha, blá 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 blá, blá, aquela babão, chama isso, aquele babão. Se você não fazer essa homenagem aí, tudo mais, você é rebelde, tudo mais. Então você é rebelde, eu sei que você não faz, você não gosta de aniversário, nem eu gosto. E no fim, o culpado é sempre o povo, tá? Eu falo isso por quê? Porque vocês colocam o líder no pedestal e acaba... Não pode fazer aqui não, porque é muito pesado, mas é isso, acaba acontecendo isso. Quando algo dá certo, é ele que fez. Já aconteceu isso muito. Quando deu errado, foi fulano. Eu falei pra fulano que era pra fazer daquele jeito. Acontece muito. Terceiro ponto, ele não suporta que ninguém é elogiado, gente. Tem muito líder que é assim, tá? Ele prefere desqualificar o liderado dele do que qualificar. Quando alguém sai da igreja, nossa, essa pessoa é rebeliada, não prestava, não trabalhava, não fazia nada. Eu já tinha plano para aquela pessoa. Será mesmo? Eu já tinha plano para aquilo. Eu queria fulano trabalhando comigo, fazendo isso, fazendo aquilo. O cara ficou mais de 10 anos na igreja, você não deu oportunidade pro cara fazer nada, para pregar. Você chamar uma pessoa de fora, não discipular a pessoa. Se a pessoa não soubesse pregar, você nem se opôs para ensinar a pessoa a pregar. E vem com esse papinho de que fulano saiu porque não... Pô, não, rebeldia, sério mesmo. Primeiro ponto que, líder, você não é pai de ninguém, tá? Beleza? E segundo ponto, você não é dono também do seu liderado, tá? Só para você ter uma ideia, você não é dono do seu liderado. Você é apenas administrador de um pastor real, sabe quem é? É Jesus Cristo. Então você só toma conta daquilo que é de Deus, tá? Você não é dono de ninguém. Então se a pessoa quiser sair do ministério, se a pessoa quiser fazer o que ela quiser da vida, ela faz, entende? Desde que ela procure uma igreja para ir, e aquilo que ela faz depois da igreja não é problema seu, tá? Não é problema seu. Se ela quiser sair da igreja e ela quiser ir para Ubanda, ela quiser ir para Macumba, ela querer ir para vários lugares, que ela vá. Mas não venham colocar a pessoa rebelde, a pessoa rebeliada, porque primeiro ponto, você não está sendo coerente, né? Vamos lá. Primeiro ponto, você não está sendo coerente, segundo que não tem base bíblica. Segundo ponto, no púlpito ele coloca indireta. O penúltimo ponto é surreal, irmão. Fala que não, mas é aquele ditado, fala que é pá, que vai matar, que sei lá o que, mas quando vê a pessoa não faz nada. Entende? É isso que acontece em muitas igrejas, tá? A pessoa planta indireta, a pessoa quando a pessoa tá na igreja, não fala sobre aquilo. Quando a pessoa vai, ele pega e manda indireta. E fala que não é indireta. E nunca falou pra pessoa, fala pra todo mundo. Sabe aquela ideia que... daquela ideia que às vezes não tem conexão, mas faz sentido, que o corno é o último a saber. Então, o falado é o último a saber, porque ele só sabe depois que alguém conta pra ele, porque você não teve a capacidade de liderança ideal, você não teve a capacidade de chegar fulano, você precisa tal, você ficou colocando indireta e só falou quando a pessoa não estava no culto. Segundo ponto, todos têm medo de discordar. Bom, se você discordar, você é um filho rebelde. E já fica aqui também uma dica. Se você discordar do que eu disse nesse vídeo, com certeza você é uma pessoa rebelde. Até o próximo vídeo. Fui.